Eu sou Rosângela Correia, professora na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e diretora-geral do Museu do Cerrado. O Cerrado é um sistema biogeográfico que tem 11 fitofisionomias, com formações florestais, formações savânicas e formações campestres. Toda essa diversidade significa que a gente tem fauna e flora bastante diversa e, portanto, a savana mais biodiversa do planeta Terra não está na África nem na Austrália, senão que está no Brasil, especialmente no coração do Brasil. E ele é a caixa d'água do Brasil, porque as chuvas que vêm da Amazônia, elas, ao retornarem para o Oceano Atlântico, elas caem sobre o Cerrado, que tem um tipo de vegetação específico, com raízes muito profundas, que vão alimentar os lençóis freáticos com essa água. Portanto, todo o Brasil, sem nenhuma exceção, todos os biomas dependem dessa caixa d'água, que vai levar até os pampas, por exemplo, que não tem um limite físico, mas que recebe essas águas. Então, de 12 bacias hidrográficas, 8 nascem no Cerrado. Por isso que é uma questão de emergência hídrica a gente conservar o Cerrado para que a água chegue nas torneiras das pessoas, assim como possa ser utilizado na agricultura, na indústria, porque ninguém vive sem água. O Cerrado também é o berço das águas, de 12 bacias hidrográficas, 8 nascem no Cerrado. Então a gente tem que ter muito esse cuidado com essas nascentes para a gente garantir que os rios brasileiros recebam as suas águas. Mas é importante também destacar que esse sistema biogeográfico ele não tem só bicho e planta, ele tem gente. E nele moram povos indígenas e comunidades tradicionais. Os povos indígenas, no total, são 305 no Brasil e mais ou menos quase 80 povos indígenas habitam o Cerrado. Vale destacar que alguns desses povos não habitavam aqui quando chegaram os portugueses há 525 anos atrás, mas a pressão sobre a costa brasileira obrigou que muitos desses povos entrassem para o interior do nosso país. E ao ocupar o Cerrado, eles aprenderam a viver nesse lugar sagrado, e essa cosmovisão permite com que a convivência seja respeitosa, sagrada e, consequentemente, conservacionista. Então, a gente tem estudos que mostram que aonde tem territórios indígenas, o desmatamento é muito baixo, menos de 2%, e além do que essa conservação garante justamente a fauna e a flora do Cerrado. As comunidades tradicionais são comunidades que existem em todo o país. Algumas, como os quilombolas, que existem em todo o país, também existe no Cerrado, mas existem algumas comunidades que vivem exclusivamente no Cerrado, como os vacarianos, as quebradeiras de coco de babaçu, os vazanteiros, os veredeiros, que vão estabelecer uma relação extremamente íntima com determinada fitofisionomia, como no caso, por exemplo, dos veredeiros, que vão viver em áreas que têm veredas, né? Por isso que a gente tem que garantir os territórios dessas comunidades, não só em respeito e garantia da continuidade dessas comunidades, mas também pensando na preservação e conservação do Cerrado.
uma das grandes dificuldades que nós temos em termos educativos, especialmente nas escolas, é a falta de material didático que mostre tanto a biodiversidade como a sociobiodiversidade. E, consequentemente, a gente tem que valorizar o que nós conseguimos no Plano Distrital de Educação Ambiental, onde reza que o eixo pedagógico tem que ser o Cerrado. Então, não é o Dia Mundial das Águas, e sim o Dia da Caixa d'Água do Brasil, que é o Cerrado. Não é o Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente tem que reconhecer que o nosso ambiente é o Cerrado. Trabalhar sobre o Cerrado ao longo do ano, para que a gente possa, no dia 11 de setembro, que é o Dia Nacional do Cerrado, culminar, né, em atividades pedagógicas que valorizem, reconheçam e valorizem o lugar ao qual nós pertencemos. E é muito importante o papel das escolas de trazer os mestres e mestras das comunidades tradicionais e dos povos indígenas para dentro das escolas, porque o conhecimento que essas comunidades têm são conhecimentos científicos, porque muito do que eles sabem, especialmente sobre as plantas medicinais, são extremamente valiosos para nós cientistas, podermos curar pessoas, utilizar na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica e etc. Até biocombustível, por exemplo. Então, não é mais possível sermos indiferentes a esse conhecimento ancestral, né? E que, acumulado ao longo do tempo, tem permitido não só a sobrevivência dessas comunidades, mas também a sobrevivência de nós que estamos nos grandes centros urbanos. Portanto, é preciso que as escolas, em especial, traga esses guardiões e guardiãs que aprenderam a viver nesse espaço sem sua total destruição, porque eles sabem que dependem desse lugar para a sua sobrevivência. Mas existe também um elemento de profundo respeito, de conexão, que nós que estamos nos grandes centros urbanos temos perdido, né? Valorizamos ir ao shopping ou comer no McDonald's, essas coisas, quando em realidade a cura muitas vezes de doenças psicossomáticas está no Cerrado, que é uma grande farmácia a céu aberto. Tanto que a gente sempre sugere as pessoas tomarem banho de cerrado. Né? Existe aí um trabalho que começou no Japão e que a gente tem trabalhado no Cerrado, onde prova que melhora a pressão arterial das pessoas, melhora depressão, angústia, porque o Cerrado é um dos lugares mais antigos do planeta Terra, e é toda essa sabedoria acumulada ao longo do tempo, tanto nas suas entranhas como através das pessoas que fazem parte dos povos indígenas e comunidades tradicionais, só nos enriquece como seres humanos. Portanto, a conservação, preservação, restauração do Cerrado, ela é necessária e urgente. Falar em sustentabilidade, o que significa isso? Não pode ser uma ação simplesmente de uma política pública pontual, senão que começa a partir de ações individuais, da maneira como a gente olha o Cerrado, que muitas vezes as pessoas acham as árvores tortas sem sentido, triste, mas o Cerrado é muito mais que árvores tortas, né? Ele tem toda uma riqueza de capins, por exemplo, de flores nessa época da seca, que são belíssimos, maravilhosos, cheirosos. Então o Cerrado, ele é
gigante, né? E pensar que ele não tem árvores de 80 metros como na Amazônia, mas ele tem outras qualidades tão imprescindíveis e necessárias para que a própria Amazônia possa existir. Então, todos os rios da margem direita do rio Amazonas dependem do cerrado. E essa interdependência entre os biomas brasileiros é preciso ser compreendida para entender que o fim, a destruição do cerrado, vai inegavelmente afetar não só o nosso país, mas também os países da América do Sul que recebem suas águas, como Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, né? Salvar o cerrado é uma questão de segurança nacional, uma necessidade de a gente garantir alimento, água e dignidade para todos nós, tanto da cidade como do campo, e especialmente os povos indígenas e as comunidades tradicionais. Sem o cerrado, a Amazônia não vive, porque inegavelmente o cerrado ele é essencial para todos os biomas, mas especialmente para a Amazônia. O alimento principal para os rios da Amazônia são as águas que penetram nas entranhas do cerrado e são conservadas no seu interior. Então, o foco muitas vezes em eventos internacionais, né, como a COP30, só a Amazônia, não. A gente tem que realmente defender com unhas e dentes o cerrado, a nossa caixa d'água do Brasil, para garantir que todos os biomas, especialmente a Amazônia, ela tenha condições de ser alimentada por essas águas.